vou falar sobre abdômen agudo vascular. O abdômen agudo vascular, o abdômen isquêmico, como é também conhecido, ele é um dos mais graves de todos os tipos de abdômen agudo e também é um dos mais difíceis de diagnosticar e aquele que tem também a maior mortalidade. Ele ocorre basicamente de uma isquemia, a partir de uma isquemia mesentérica, onde ocorre uma posterior necrose do intestino e perfuração de suas alças. E uma das principais causas do abdômen agudo vascular é a embolia da artéria mesentérica superior, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, a gente tem alguns pontos essenciais no diagnóstico. Quanto à isquemia aguda, que é basicamente o que a gente está discutindo aqui, ela é caracterizada por uma dor abdominal muito forte e desproporcional ao exame físico do abdômen. E, em geral, a gente tem no quadro clínico causas, doenças que podem causar embolia ou distúrbios hemodinâmicos produzidos por baixo débito, como desidratação, caquexia, insuficiência cardíaca. Então, esses quadros eles podem estar envolvidos num quadro maior de isquemia abdominal aguda. Tá? Bom, mas para comparar um pouquinho com o quadro do abdômen agudo vascular, é interessante lembrar um pouco sobre isquemia crônica. A isquemia crônica ela é caracterizada por dor pós-prandial, por emagrecimento, pode haver diarreia e, em geral, está relacionada à doença aterosclerótica, principalmente em outros territórios. Então, quem tem isquemia crônica intestinal geralmente tem doença coronariana, doença carotídea, doença arterial de membros inferiores também. Ainda lembrando um pouco sobre isquemia crônica, ela geralmente é causada pela obstrução de dois ou mais troncos arteriais, em geral por placas de ateroma. É raro, sendo mais comum em mulheres principalmente após a sexta década de vida. E o quadro de claudicação intestinal é aquele onde nós temos uma dor abdominal que se inicia cerca de 30 minutos após a alimentação. Ela é do tipo cólica e ela pode ter uma duração de até 3 horas. E um fato bastante interessante é que quanto maior a quantidade de comida ingerida, maior será a dor, o que leva também o paciente a se alimentar cada vez menos e, em geral, esse tipo de paciente, depois de algum tempo, ele evolui com perda de peso e desnutrição. O quadro de isquemia visceral, que é mais raro do que as isquemias das extremidades, então, uma doença intestinal isquêmica, principalmente crônica, ela é bem mais rara que a doença arterial periférica. E isso principalmente devido à rica rede de anastomoses naturais, anastomoses arteriais naturais existentes entre os ramos das principais artérias nutridoras dos órgãos abdominais. E a gente pode ressaltar que os 4 troncos principais são o tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior e as artérias hipogástricas ou ilíacas internas. Então, esses 4 troncos, eles irrigam praticamente todo o intestino, certo? Então, a raridade do quadro de isquemia crônica é basicamente devido a essa interconexão arterial. Então, os ramos da aorta abdominal formam arcadas vasculares dentro do mesentério, permitindo interligação entre os diversos ramos arteriais. E quais são essas principais anastomoses? A gente tem as artérias pancreatoduodenais superiores e inferiores, que fazem a ligação entre o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior. Nós temos as artérias ilioceco-apenicocólicas, a cólica direita, a cólica média e a cólica esquerda, que ela vai formar uma arcada que vai ligar a artéria mesentérica superior à artéria mesentérica inferior. E aí a gente tem a arcada marginal do colo, chamada de arcada de Roland ou artéria marginal de Drummond. E nós vamos ter também as artérias retais superiores e retais médias inferiores, que vai interconectar a artéria mesentérica inferior às artérias hipogástricas. Então, esses ramos colaterais unem os 4 troncos de tal forma que preservam, até certo ponto, uma interrupção de algum desses troncos. Então, para que ocorra uma isquemia crônica, é necessário pelo menos a oclusão de 2 desses troncos arteriais. Voltando à isquemia
aguda, que é o foco da nossa aula de hoje, o diagnóstico etiológico da isquemia intestinal aguda é basicamente embólico, né? Então, cerca de 50% dos quadros de isquemia intestinal aguda nós vamos ter uma embolia, principalmente de fonte cardíaca. Então, fibrilação atrial, pós-infarto agudo, insuficiência cardíaca, doenças valvulares, são a principal origem dos êmbolos que vão causar isquemia mesentérica e o quadro de abdômen agudo vascular. Depois da embolia, nós temos como causa mais frequente a aterosclerose. Então, as placas de ateroma com episódio agudo de trombose pode corresponder a 20 a 35% dos casos. Um quadro de isquemia intestinal não oclusiva, um espasmo arterial, pode ocorrer em 20 a 30% dos casos. Também pode ocorrer devido a uma vasculite ou coisa parecida. Embolias de fonte do sistema arterial, devido a aneurisma de aorta, placa ulcerada de aorta, invasão tumoral é mais rara. As dissecções de aorta também podem ocorrer, mas também são raras. Alguns estados de trombofilia podem levar a trombose arterial, mas também é raro. Além disso, pode ocorrer uma trombose venosa dos vasos mesentéricos e veia porta, isso em 5% dos casos. O quadro clínico é basicamente um abdômen agudo, portanto, o quadro é de dor abdominal de fortíssima intensidade. Essa dor ela é contínua e aumenta de intensidade com o tempo. Os achados ao abdômen, ao exame físico do abdômen, no início eles não são tão pronunciados, mas vão se tornar a ser mais evidentes com o tempo. Pode ocorrer vômitos e menos frequentemente diarreia. O paciente rapidamente apresenta queda do estado geral e pode apresentar choque, inclusive, com sinais de hipotensão por sequestro de líquido, com taquicardia, sudorese e sinais de baixa perfusão periférica. Um quadro como esse pode evoluir para o óbito em algumas horas. Durante o quadro clínico, o abdômen, como eu falei anteriormente, no início ele é inocente, tá? E com o tempo ele vai apresentando uma distensão, progressão dos ruídos hidroaéreos. E nas fases mais avançadas, pode evoluir para sinais de irritação peritoneal com descompressão brusca dolorosa. Os exames laboratoriais são inespecíficos, mas a leucocitose elevada quase sempre está presente. Os exames complementares sempre são usados. A radiografia simples do abdômen ela é inespecífica no início do quadro, mas pode revelar algum grau de distensão abdominal de delgado e com nível hidroaéreo. E nas fases mais avançadas, você pode encontrar gás na parede intestinal e no sistema portal. Isso é um sinal de necrose de alça, podendo levar, inclusive, a um pneu peritônio. Bom, devido à distensão abdominal, geralmente a ultrassonografia não é um bom exame. Então, a ultrassonografia duplex é pouquíssimo utilizada. Porém, a gente opta pela angiotomografia por ressonância, uma angiografia por tomografia por ressonância, para confirmar o diagnóstico e, assim, programar a terapêutica. A laparoscopia também pode ser utilizada e pode revelar um sofrimento isquêmico das alças intestinais, principalmente em uma fase mais avançada. E é interessante do ponto de vista anatômico, porque, como eu falei antes, a principal causa é embólica, mas também a gente pode ter uma causa trombótica. Quando a causa é trombótica, a necrose é muito mais extensa, então ocorre uma isquemia em áreas maiores do intestino, por haver obstrução desde o tronco, porque quando ocorre uma trombose, geralmente desde a origem da artéria nutridora, há um acometimento. E na embolia, a embolia em geral, o êmbolo, ele penetra no vaso e navega por alguns centímetros, e ele acaba preservando algumas colaterais. Por conta disso, ele tende a preservar áreas do intestino proximal, e algumas vezes com áreas menores de isquemia. Uma vez que os êmbolos, ao entrarem na artéria mesentérica, irão se alojar nos ramos mais distais, eles vão permitir, assim, a irrigação das colaterais mais proximais. Algo interessante é que o tronco celíaco ele geralmente não é acometido, porque a emergência dele ocorre em um ângulo de 90 graus a partir da aorta, e ele é dificilmente acometido nos quadros de embolia.
O tratamento. Quando há intestino viável, a ocorre ressecção, nós podemos fazer uma ressecção dos segmentos intestinais necrosados, usualmente deixando-se a reconstrução do trânsito para uma segunda etapa. E também é interessante fazer uma desobstrução arterial da mesentérica superior, através de embolectomia, quando for causada por uma embolia, ou então uma angioplastia ou restauração arterial com safena quando for causado por uma trombose. Em virtude da necessidade de laparotomia, a trombólise química não está indicada. Evidentemente, muitas vezes, durante a laparotomia, se constata que há necrose quase total do intestino, e nesse caso, o tratamento cirúrgico torna-se inviável.